Glória a Deus. Vamos continuar adorando nosso Deus com nossas ofertas, com os nossos dízimos. E eu convido você a abrir um versículo que talvez você nunca tenha visto. Mas é em João, no capítulo 3, no versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Se você abrir, diga: Deus é bom. Amém, glória a Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida. Amém. Então nós temos um momento de Páscoa e esse versículo é bem falado, durante esse período. Mas aqui, amados, nós vemos duas coisas. Nós vemos que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Toda vez que você vê uma doação, amado, ela envolve amor. Então Deus, aqui a palavra está dizendo que Deus amou a gente de tal maneira que Ele deu uma oferta, que foi Jesus, para que viesse morrer pelos nossos pecados, que Ele morreu, mas ressuscitou, para que nós possamos ser livres e termos essa vida que Deus nos deu. Uma vida próspera, abundante, liberta, redimidos de todo qualquer mal, de toda enfermidade, de toda miséria, da morte. Então Deus, Ele conquistou isso através de uma oferta de amor. E aqui nós vemos também, amados, que Deus, Ele tem uma forma generosa de dar. Deus, Ele não deu aquilo que tinha de menos, ou aquilo que Ele poderia colocar, vamos supor, algo que não seja de tanta importância. Mas Ele é um Deus generoso, nosso Pai, Ele é generoso, Ele deu o melhor que Ele tinha, Ele deu Jesus por mim e por você. Então nós vemos aqui nesse versículo, amados, que nós temos o amor e temos a generosidade de Deus expressa aqui nesse versículo. E nós somos filhos amados do Senhor e nós precisamos retribuir com forma de gratidão tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu tenho certeza que você tem vários testemunhos que você pode estar falando do que Deus fez através de você e para a sua vida. Então, quando você vem aqui e traz seu dízimo, a sua oferta, você está demonstrando que ama o Senhor, dando uma oferta de gratidão. Então, nós precisamos ter esse entendimento, amados, que Deus nos libertou, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para que nós possamos ter essa vida maravilhosa que nós temos, devido a algo que Ele deu, porque Ele nos amou. Lá em João também, ele diz que aquele que ama o Senhor, ele cumpre os seus mandamentos e os seus princípios. Então, amados, quando nós vemos aqui trazer nosso dízimo, devolver o nosso dízimo e dar nossas ofertas, nós estamos amando ao Senhor, estamos demonstrando através de nossas ações, que não falamos apenas da boca para fora, mas que também através de nossas ações, dizendo que nós amamos o Senhor e reconhecemos tudo aquilo que Ele tem feito chegar em nossas mãos. Então, com esse entendimento, eu convido você a separar seu dízimo, a separar sua oferta, para você vir nesse momento com generosidade, amados, lembrando o que Ele fez por você, o que Ele fez por nós. Hoje é o momento de nós relembrarmos de tudo aquilo que Deus tem feito chegar em nossas vidas, o que Deus fez por nós e do tamanho amor demonstrado dele através daquele sacrifício. Então nós possamos demonstrar isso também através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, que nós estamos gratos por isso que Ele fez. Amém? Então separe seu dízimo, a sua oferta, aí à sua frente você tem um envelope que você pode estar fazendo de maneira em espécie. Se você preferir, atrás aqui no nosso salão nós temos o CNPJ da nossa igreja, que é a chave Pix, ou ali atrás nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas. O que existe são formas e dispositivos para que você possa cumprir esse princípio e não deixar passar. E quando você faz isso, amados, você não está abençoando somente a igreja, mas você também está abrindo um caminho e cumprindo os princípios para que isso também venha se manifestar em sua vida, todas aquelas bênçãos que o Senhor já fez chegar. Amém? Você que está em casa também, você pode estar participando através do nosso QR Code, através da nossa chave Pix. Você também está cultuando ao Senhor e é um momento onde você pode honrá-lo e demonstrar o seu amor através do seu dízimo e da sua oferta em nome de Jesus. Amém? Todos já separaram? Vocês estão alegres, amados, por esse momento? Hoje é um motivo de alegria, amados. Quando você estiver com essa tristeza, você lembra do que Jesus fez por você. E eu tenho certeza que você vai se animar, que você vai correr, que você vai pular. Porque você só tem a agradecer a Deus, porque Ele tem feito grandes coisas na sua vida. E vai continuar fazendo, se você crer e declarar dessa forma. Amém? Então levante sua envelope ou levante sua mão, seu celular, vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, para te honrar, para demonstrar o nosso amor, a nossa gratidão através das nossas ações. Nós cremos, Pai, que o Senhor fez chegar isso à nossa mão e nós estamos aqui devolvendo o nosso dízimo, Pai, damos oferta conforme a Tua palavra nos instrui e cremos que Ele irá frutificar conforme a Tua palavra diz. Nós te amamos, Pai, declaramos isso e fazemos com gratidão e com amor, em o nome de Jesus. Quem crê diz amém? Aleluia, venha com a alegria, amado. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Aleluia. Nós te adoramos. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Ele nos deu vida. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. És invencível, inigualável,
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável. Você pode levantar suas hoje mãos, pra sempre declarar isso reinará. consciente do que Teu é aconteceu. o reino, tu é a glória, acima de todo nome. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome, Ele está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Talvez aí na sua memória, querido, haja um dia em que você lembra de ter sido derrotado. Talvez na sua memória haja um dia em que você se sentiu fracassado. Talvez na sua lembrança haja um dia em que você ficou acamado. Talvez haja um dia aí na sua memória em que você se sentiu humilhado, envergonhado. Talvez algum dia na sua história você se sentiu indefeso, sem que alguém pudesse tirar você do lugar onde você estava. Como se não houvesse quem pudesse tirar você daquele cenário. Talvez você um dia lembra, talvez você ainda era uma criança quando isso aconteceu. Mas você lembra que você precisava de alguém que te protegesse, que garantisse a tua segurança, que de alguma maneira lhe levantasse ali de onde você estava. Só, queridos, que nós vivemos hoje debaixo da poderosa mão de um Deus a quem ninguém nunca, jamais pôde vencer. Um dia Jesus veio à terra, querido, e sendo Deus, se esvaziou da sua divindade para assumir a minha vergonha e a sua, para assumir a minha dor e a sua, para assumir os meus fracassos e os seus, para assumir as nossas dores, queridos, as nossas enfermidades, sem nenhum dia sequer Ele ter ficado acamado. Ele assumiu o dia em que eu e você ficamos. Sem um dia sequer Ele ter pecado, Ele assumiu a vergonha da culpa e da condenação do pecado. Sem que um dia sequer Ele tivesse ofendido o Pai, Ele assumiu a posição de ofensor por mim e por você. Quando falamos de Páscoa, não estamos falando apenas, irmãos, de um rito religioso para lembrar que um dia Jesus veio. Não é só sobre isso, queridos, mas quando nós olhamos para os detalhes, nós vemos um Deus tão cuidadoso, que sendo invencível, se esvaziou, assumiu a forma humana para ser derrotado por homens que não tinham a menor autoridade contra Ele. Mas se colocando lá naquele lugar de culpa, na cruz, irmão, Jesus, naquele dia, numa sexta-feira, como nós vimos a passagem agora de sexta, Jesus ali se colocou numa condição de humilhado, sendo aquele que merecia toda a honra. Ele se colocou na posição, irmãos, de ofendido, sendo aquele que poderia acusar a qualquer um. Ele se tornou na posição de doente, sendo aquele que dava cura às pessoas. Eu não sei se você consegue imaginar a magnitude do que Cristo fez, irmãos. Ele foi contra tudo que alguém podia entender com a mente humana. E quando nós cantamos, és invencível, inigualável, Ele foi derrotado. Ele foi derrotado naquela cruz. Naquele dia em que Ele morreu, Ele estava ali numa derrota.
Mas o poder de Deus que operava sobre ele não o manteve preso naquela cruz, nem o manteve preso dentro de uma sepultura. Sabe, querido, o poder do Deus invencível, inigualável, o Deus que cura a todos, o Deus que pode tirar qualquer um de cima de uma cama, o Deus que liberta qualquer pessoa de qualquer prisão, o Deus que pode livrar o homem de todo mal e até mesmo da morte. Esse Deus operou naquele instante na vida de Cristo, para que ele não ficasse preso naquela tumba. A tumba ficou vazia ao terceiro dia, irmão. Quando cantamos, não estamos cantando para aquele Cristo derrotado, preso numa cruz, com a cara de derrota, mas cantamos para um Deus que hoje está juntamente com o seu Filho, olhando para ele dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem minha alma tem todo o prazer. Aquele que pagou o preço é esse Filho que está sentado à destra do trono do Deus Pai. Ele está acima, irmãos. Ele está acima. E nós estamos assentados juntamente com Ele. Quando levantamos nossas mãos e cantamos És Invencível. Eu lembro do dia que Jesus se sentiu derrotado. Quando Cristo percebe que Deus virou literalmente as costas para Ele. E Ele diz: Senhor, Deus meu, por que você me abandonou? Porque o Senhor não podia ter parte com o pecado que estava sobre ele. O meu e o seu pecado fizeram o Deus Pai se distanciar do Deus Filho naquele instante. Fui eu e foi você. Fomos nós. Nós não estávamos lá no dia em que escolheram ele, mas fomos nós que colocamos ele naquela cruz. E ao terceiro dia, irmãos, o diabo achou que tinha vencido. Eu fico imaginando a festa que havia ali. Matamos o Messias, matamos o Cordeiro imaculado de Deus, matamos aquele que era a salvação do mundo, resolvemos o nosso problema, vencemos, o diabo pensou. Só que o poder ressuscitou Jesus de entre os mortos, trouxe Jesus à vida e ele ressuscitou e apareceu para os seus discípulos. E aí a pergunta vem: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? O meu Jesus, o seu Jesus não está morto, ele está vivo, ele está vivo, ele ressuscitou. Foram 3 dias de silêncio e agonia, mas houve o terceiro dia e fez barulho. A terra tinha que estremecer, algo precisava acontecer. O barulho não veio na terra, mas na região dos céus havia um som estrondoso. Certamente havia a festa. Ele está ressuscitando. E nós cantamos És Invencível, inigualável. Todas as religiões têm deuses, sabia disso? Mas somente na nossa nós podemos chamar de Pai. Porque nenhum desses deuses deu sua vida em favor daqueles que eram seus súditos. Mas o próprio Deus se faz carne através de Cristo para salvar a mim e a você. Que amor inexplicável é esse? Você nem sabia que ele existia. Você nem conhecia, irmão. Você não queria saber de nada de Deus. Você não queria saber de Bíblia. Você não sabia nem o que era vida nem morte. E ele já tinha te amado. Que amor inexplicável, irmão. Que amor incomparável. Jesus ele na cruz adoece a doença. Jesus na cruz mata a morte. Ele morre a morte e mata a morte ali. Jesus empobrece a nossa miséria. Jesus se humilha a nossa humilhação, para que a gente depois, ao terceiro dia, possa receber a honra que é dele, porque ele nos honrou, cumprindo a sua missão até o fim. Para que ao terceiro dia eu e você possamos viver a vida em abundância que ele havia ali pago. Para que você e eu pudéssemos ter saúde que ele havia pago. Para que eu e você pudéssemos ter paz que ele havia pago. Para que eu e você, queridos, pudéssemos ter saúde,
pudéssemos ter sossego, alegria, para que nós pudéssemos ter prosperidade, abundância em tudo. Jesus sofreu no meu lugar e no seu. Hoje é um dia, irmãos, de nós lembrarmos que Ele é essa nossa passagem da morte para a vida. Nós não estávamos lá com Ele, mas éramos nós os causadores do que Ele viveu. Nós não estávamos lá com Ele presencialmente, mas foi a nossa culpa, o nosso pecado que veio por meio de Adão que estava sobre Cristo. Para que hoje eu e você pudéssemos ter a paz que Ele dá, Ele precisou pegar o pecado e a culpa que nós tínhamos para dar. E graças a Deus, irmãos, porque hoje nós podemos cantar: és invencível, inigualável. Hoje para sempre tu reinarás. Não há nenhum que se compare a ti, nenhum outro algo que seja igual a ti. Não há nenhum cordeiro nesse mundo que possa tirar o pecado do mundo. Você, Jesus, foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Você é o Rei dos Reis. Você é o príncipe da paz. Você é aquele que nos dá toda a alegria. Você é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo. Você, Jesus, é soberano. Você, Jesus, é fiel. Você, Jesus, é verdadeiro. Você, Jesus, é que é poderoso. Você, Jesus, tem um nome que está acima de todo nome. Você, sendo filho, se fez por amor de nós um escravo. Você, sendo aquele que estava nos céus, se fez por amor de nós aquele que veio à terra. Você, sendo o próprio filho de Deus, se fez filho do homem. Você, Jesus, é aquele que nos deu a paz. Você é a razão de nós estarmos aqui hoje, inculpáveis, de cabeças erguidas, com a nossa voz podendo ser ecoada até os céus. Poderoso, poderoso esse nome é. Nos céus, na terra, debaixo da terra, esse nome é poderoso. O nome que está acima de todo nome. Nós te louvamos, Jesus. Você é a razão das nossas vidas. Você é a razão de nós estarmos aqui. Você pode levantar suas mãos aí no seu lugar e falar algo para Ele nessa noite, do seu coração. Deixe brotar palavras sinceras. Não espere pelas minhas palavras, irmãos. Há algum cântico de gratidão no seu coração. Há uma oração de gratidão em você. Deixe fluir a gratidão do seu coração para aquele que pagou o preço no seu lugar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso que nós podemos desfrutar aqui. Obrigada pelo seu sacrifício, Jesus. Teu sangue não foi derramado em vão. A tua carne não foi moída no nosso lugar em vão. Nós estamos aqui para te dizer que o preço valeu a pena. Para te dizer que o preço valeu a pena. Para te dizer que o preço valeu a pena. Eis aqui o teu povo que pertence a ti, comprado por alto preço. E que não se arrependerá da escolha de ter aceito o teu sacrifício em nosso lugar. Seja bendito, Cordeiro de Deus. Seja bendito, Cordeiro Santo, que tirou o pecado de toda a humanidade. Seja bendito, nosso justo justificador. Seja bendito, nosso advogado fiel. Seja bendito, Jesus. Seja bendito, Jesus. Bendito é o teu nome na terra, nos céus e até debaixo da terra. Esse nome poderoso, seja bendito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar aí no seu lugar. Se eu não tiver voz para pregar, eu já preguei o que precisava, com certeza. Aleluia. Obrigada, gente. Vocês são maravilhosamente ungidos. Glória a Deus pelo departamento de música da nossa igreja. Aleluia! Feliz Páscoa! Olha para a pessoa que está do seu lado aí, sorri bem largo para ela assim. E diz para ela: Feliz Páscoa! Cristo é a tua Páscoa. Que apresentação mais fofinha das crianças aqui mais cedo, né? Que coisa maravilhosa a gente poder ver com os nossos olhos, irmãos, o preço que Jesus pagou, valendo a pena de geração após geração. Nós estamos contando os feitos do Senhor de uma geração a outra, irmãos, e isso vale a pena todos os dias.
É por causa dessas crianças que nós pregamos o evangelho, queridos, porque nós cremos que a nossa sociedade com as crianças não é de futuro, mas é de agora, é de presente, amém? Eles são o nosso presente, a igreja do presente é a igreja feita também por essas crianças, que estão se levantando com consciência do que Cristo fez. Eles sabem que não foi o coelho que os salvou. Eles sabem que não é o chocolate a razão da Páscoa. Eles sabem que tudo que nós fazemos e falamos aqui é a verdade maior, porque é a verdade da palavra. E é ela quem tem salvo a vida deles, dos seus familiares. Já tem mudado a história deles desde agora, irmãos. Que coisa maravilhosa. Amém? Você se alegra por isso? Você parece que está triste. Jesus morreu, mas ressuscitou. Aleluia. Falando sobre Páscoa, hoje é comemorada a Páscoa, não é? Muitos só lembram de Jesus nessa época. Tem gente que nem nessa época lembra de Jesus. Tem gente que nessa época lembra só do peixe, do chocolate, do coelho. Lá no Ceará a gente lembra do pão de coco, que é bem tradicional dessa época. Eu não sei se aqui é muito comum. Faz falta o pãozinho de coco, né? Cadê os cearenses que gostam de pão de coco? Olha aí, eles já vibram logo, viu? É uma tradição bem nossa mesmo lá, e eu sei que aqui a gente continua também com essa tradição do chocolate, do peixe, né? Quantas pessoas continuam com essas tradições, irmãos, mas nada disso é a verdadeira razão da Páscoa, nada disso é a verdadeira tradição da Páscoa, não é de fato isso que deve ser anunciado de geração a outra. Sabemos que o comércio se aproveita, né, dessas épocas do ano em que nós comemoramos coisas tão especiais, espirituais, e às vezes o foco é tirado. Nós sabemos disso pelo que a gente vê no Natal também. Às vezes é até um pouco indignante para a gente quando olha para o Natal e vê como roubam a cena de Jesus para trazer para qualquer outra coisa. Mas nós cremos, irmãos, que nós enquanto igreja estamos levantados na terra para dar o real significado a tudo. Nós somos aqueles que detêm o real sentido, irmãos. E no sentido de deter, não para nós mesmos, mas para anunciar o real sentido de tudo que o mundo vive. A real razão de a gente comemorar esse período, irmãos, não está em nada disso que eu falei agora há pouco. De chocolate, peixe, coelhinho, e sei lá mais o que as pessoas possam querer dar algum sentido. O sentido de tudo isso está no que eu estava falando um pouco antes. Sobre o Senhor Jesus, Ele ter morrido no nosso lugar, ter assumido a nossa culpa, ter derramado o seu sangue, que não faz somente que a gente precise lembrar desse sangue nas datas em que celebramos a ceia. Não precisamos lembrar e não devemos lembrar do que Cristo fez, irmão, somente durante as nossas ceias, que fazemos aqui uma vez ao mês. Quando comemos o pão, quando bebemos o suco de uva, não. Mas nós precisamos lembrar do que Cristo fez todos os dias, irmãos. O sacrifício dele nos garantiu uma vida de paz. Por que eu gosto de falar primeiro dessa vida de paz? Porque, queridos, ninguém tem paz se tiver sem saúde. Ninguém tem paz se tiver sem dinheiro. Ninguém tem paz se tiver no meio de uma confusão em casa. Ninguém tem paz, queridos, quando tudo vai mal. Então, primeiro de tudo, você precisa ter essa paz de Cristo, para que você possa ter todas as outras coisas. Dessa paz, o resto vem. Você primeiro tem a paz e o resto vai se ajustando, amém? Então, a realidade é essa. Cristo morreu para nos dar uma vida de paz, de tranquilidade perante Deus e perante os homens. Uma vida onde nós não nos sentimos mais culpados, uma vida onde nós não nos sentimos mais acusados e condenados. E talvez você pense, Sameire, eu não entendo muito bem sobre a Páscoa. A gente teve aqui no primeiro culto já uma mensagem sobre Páscoa. Eu quero, inclusive, recomendar que você assista no YouTube posteriormente, você que está apenas aqui no segundo culto. E você que está em casa também vão ficar salvas as duas mensagens. Uma mensagem maravilhosa, ministrada aqui pelo pastor Josué, foi realmente muito esclarecedora, cheia de riquezas, e nós vamos caminhar um pouco agora no segundo culto pelo mesmo tema, já que estamos no domingo de Páscoa, nada mais importante para nós falarmos do que sobre a Páscoa, amém? Eu gostaria que você começasse abrindo sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 12. Eu acho que eu vou orar para o tempo parar, porque assim vai dar tempo da gente falar tudo. Amém? O que você acha? A gente pode concordar em fé sobre isso? Olha aí, o negócio está ficando melhor. Não tem como a gente acelerar o tempo, mas parar eu já vi gente orar e dar certo. Então vai que... Êxodo, capítulo 12. Afinal de contas, Sameire, o que é a Páscoa? Afinal de contas,
do que nós estamos falando quando falamos dessa data tão maravilhosa, tão importante para nós, ainda nos dias de hoje. Primeiro de tudo, nós precisamos entender, irmãos, que a Páscoa ela surge 1.500 anos mais ou menos, aproximadamente, antes de Cristo. Ali havia uma ordenança sobre um cordeiro, havia uma ordenança sobre pão, havia ordenança sobre vinho, algo muito parecido, muito semelhante com o que nós hoje temos como ordenança para a igreja, que é a ceia do Senhor. Ela é uma das nossas ordenanças na igreja, aqui na nova aliança em que nós estamos. E nós sabemos que, como tudo na antiga aliança, no Antigo Testamento, tinha um significado, havia ali um simbolismo. Não era a coisa principal, mas era uma figura para o que deveria vir depois. Amém? Então, a gente está falando que não é diferente quanto à Páscoa. Aqui no texto de Êxodo, no capítulo 12, é um texto bem longo, extenso, não dá para a gente ler totalmente ele, mas eu sugiro que você depois dê uma estudada em casa. E fala assim no verso 11, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. No verso 13 diz, o sangue, diga sangue, vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue. Passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. No verso 14 diz, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. No verso 15 diz 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Agora olha para mim um instante, deixa eu te inteirar do que está acontecendo aqui. Você sabe que o povo estava escravizado, o povo de Deus, o povo hebreu estava escravizado no Egito, até que Moisés é levantado por Deus para os livrar, para os liderar nessa tentativa de Deus, tirá-los daquela terra onde eles estavam ali sendo oprimidos pelos egípcios. Então Moisés se levanta e no meio daquilo tudo que Moisés fala sobre o que Deus havia o falado anteriormente, Moisés tenta trazer aquilo que Deus está revelando para ele e tenta convencer Faraó de que aquilo que ele está fazendo contra o povo hebreu é danoso para ele, ele precisa livrar o povo, ele precisa liberar o povo para ir embora. E Faraó insiste continuamente em mantê-los aprisionados, mantê-los debaixo de jugo, de escravidão, trazendo a eles açoites, trazendo a eles uma condição que não era a condição que Deus os havia criado para viver. Então, Moisés tenta convencer Faraó uma vez, tenta convencer mais outra, e o Senhor começa então ali a trazer sinais de forma sobrenatural para que Faraó compreenda, esse povo é o povo de Deus, eu não posso mexer com eles. Só que Faraó ignora esses sinais. As pragas vêm e Faraó vai ignorando uma por cima da outra. E como último estágio, como Deus se vê ali numa condição extrema de não conseguir trazer algum alcance até o coração de Faraó para convencê-lo, Deus então estabelece através de Moisés que vai tocar sobre a vida de todos os filhos primogênitos dos egípcios. Todos eles serão mortos. Um anjo passará ali e todos aqueles meninos, todos aqueles filhos primogênitos, desde crianças até os adultos, se for o primeiro filho, se for o filho mais velho, se for o filho primogênito, morrerá. E aí Moisés traz esse aviso para Faraó. E aí, irmãos, eu já quero aproveitar e fazer um parêntese que traz aqui a nós o entendimento de quem Deus é. Deus nunca vai fazer algo, mesmo que aparentemente aos nossos olhos seja algo muito ruim, sem antes nos comunicar para tentar nos prevenir de fazer.
Deus tentou livrar o povo do Egito daquela ocasião onde os seus filhos seriam mortos. Deus não queria ter que matar os filhos dos egípcios, mas eles endureceram o coração ao ponto, irmãos, de não atentar para o que Deus estava falando. Faraó não queria deixar o povo ir de jeito nenhum, ele queria a mão de obra de graça, ele queria a mão de obra escrava, ele queria manter o povo ali debaixo de um jugo. Sabe, mesmo Deus tendo dito, olha, se você não liberar, vão morrer os filhos, ele insistiu naquela ideia. Ele não liberou o povo, não soltou o povo naquela ocasião. E por causa disso, de fato, havia ali a necessidade agora do povo hebreu fazer o que Deus havia instruído. E o que era que Deus tinha instruído? Olha, vocês vão precisar pegar um cordeiro sem defeito. Vocês vão precisar pegar esse cordeiro. Vocês vão matar esse cordeiro. Vocês vão comer a carne desse cordeiro. Vocês vão assar o cordeiro, vão comer o cordeiro. Para uma família vai ser um cordeiro. Dependendo de como seja a família, pode ser um cordeiro maior. Mas vocês vão precisar matar esse animal. E vocês vão assá-lo, vão comer a carne. Olha como isso não se parece, irmãos, com Jesus dizendo, olha, aquele que comer a minha carne. Ali era uma figura do que tinha acontecido. E aqui para os hebreus era uma figura do que ainda haveria de acontecer. Amém? Então, eles precisam matar o cordeiro, comer a carne do cordeiro. E Deus também dá a instrução sobre o que fazer com o sangue. O sangue vai ser derramado? Não, o sangue, vocês vão pegar o sangue, vão passar nos umbrais das portas. Porque quando esse anjo passar, ele vai ver que o sangue está na porta, no umbral da sua porta. Esse sangue será para vocês e para ele uma marca de que vocês deverão ser poupados. Essa marcação de sangue sobre a porta da casa do povo hebreu significava que os filhos deles seriam poupados. Você está comigo? O que também me mostra, irmãos, que quando há uma sinalização de sangue, o diabo não pode tocar, a morte não pode tocar naqueles que estão marcados pelo sangue. Havia toda uma figura no que estava acontecendo ali, irmãos. E essa passagem que trazia o significado exatamente da palavra pesach ou pessar, ou em algumas traduções pode ser lido como passar, que não é o passar que a gente vê no português, mas é P-A-S-A-H em algumas traduções do hebraico, ou em pesach, né? Dessa mesma forma que eu estou falando com CH no fim. Essa palavra, ela descrevia que era a passagem, ou também poderia ser no sentido de saltar. Então, tanto tinha um significado de que aquela Páscoa, que é pesach, passar, passagem, é o que nós hoje vemos o mundo comemorando, o mundo celebrando, mas com um significado equivocado diante do que Deus havia estabelecido ali. Aquela Páscoa, ela simbolizava o quê? Que havia agora a passagem do povo hebreu da condição de escravos para a condição de livres. Porque depois dessa ocasião foi que Faraó finalmente se convenceu de que realmente precisava deixar o povo ir. Então, depois de ele ter visto os seus filhos primogênitos morrendo, então ele começou a perceber que não podia continuar prendendo o povo. Ele disse, eu preciso liberar esse povo, porque é o povo de Deus, algo sobrenatural está acontecendo. Senão nem nós mesmos seremos poupados. Eu imagino que foi mais ou menos assim a cabeça de Faraó. Você está comigo? Então, o que era, afinal de contas, a Páscoa, Samere? A Páscoa era justamente essa passagem, a sinalização de que quando viesse, deveria o anjo passar. E também significava que onde tivesse o sangue, tinha que saltar. O significado da palavra era saltar ou passar por ela. Como se você estivesse indo entregar alguma coisa na casa de alguém e você tivesse ali as numerações de onde você deveria entregar. E quando você visse o número tal, você é ímpar eu não entrego, é par eu entrego, é ímpar eu não entrego. Então era mais ou menos assim. Sabia-se que onde tivesse o sangue precisava passar. E além disso, havia o significado e a sinalização de que ali foi a passagem da escravidão para a libertação. Por que a gente precisa entender isso? Porque, queridos, a Páscoa, essa Páscoa dos judeus, é a comemoração mais importante para os judeus. É uma comemoração que acontece anualmente. Ela é a mais importante para os judeus, mas não é a mais importante para nós. Vou te explicar ao longo da mensagem por que não. Mas a gente sabe que no Novo Testamento, essa passagem, essa Páscoa, ela adquire um novo significado. E aí sim, esse novo significado diz respeito a mim e a você.
esse novo significado é tudo que nós estamos interessados em saber. Para o novo significado no Novo Testamento, a Páscoa ela adquire um significado especial para nós, cristãos. Os judeus ainda hoje, por não entenderem que o Messias veio, por não crerem que Jesus veio e que ele era o Messias, eles ainda hoje comemoram a Páscoa igual lá em Êxodo. Agora, nós cristãos não. Por quê? Porque agora nós entendemos e interpretamos aquela Páscoa como apenas uma figura do que seria a obra redentora de Cristo. Porque assim como houve a passagem do povo hebreu escravizado para a condição de livres, por meio do sangue nos umbrais, o sangue nas portas, e por meio da carne do cordeiro que foi comida, agora eu e você, que vivíamos antes escravizados pelo diabo, estávamos condenados à morte, vivíamos debaixo de um jugo de escravidão, que nos prendia naquele pecado que nós não conseguíamos nos livrar, aquela condição que nós vivíamos antes, agora nós recebemos em Cristo o Cordeiro imaculado, imolado em nosso lugar, através da carne dele que foi moída, do sangue dele que foi derramado, agora nós recebemos a passagem da morte para a vida. Agora, queridos, através do Cordeiro do mundo que tira o pecado, como João diz lá no capítulo 1, no verso 29, diz assim, a palavra de Deus. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus. Há algumas outras passagens que falam de Jesus sendo o Cordeiro, mas essa daqui, além dessa, só tem a do versículo 36, do capítulo 1 também de João, que fala que Jesus era o Cordeiro de Deus, ou seja, o Cordeiro providenciado por Deus, o Cordeiro enviado por Deus, ele pertencia a Deus. Eis o Cordeiro de Deus, e ele não só... Como na antiga aliança, o sangue, ele conseguia não somente esse que era usado na simbolização da Páscoa, mas o sangue de cordeiros, o sangue de animais, ele era usado na antiga aliança e ainda hoje. A gente sabe que é assim que os judeus acreditam que é o melhor. O sangue do animal, ele era derramado, o animal era morto, sacrificado no templo. Hoje não é mais assim, porque não tem o templo para poder fazer o sacrifício. Mas, quando tinha o templo, era feito ali o sacrifício de animais, dia após dia, continuamente. Cordeiros, animais eram mortos para que o sangue daqueles animais servisse para cobrir o pecado. Era uma forma de Deus olhar e ver, tem um sangue aqui, alguma vida foi dada, houve um sacrifício, eu preciso deixar passar o pecado desse povo. Então, por que era necessário haver isso? Porque Adão pecou lá no começo, irmãos. E quando Adão pecou, o pecado entrou na humanidade toda. E Deus, ele não pode olhar e ter parte com o pecado. Então, precisa ter algum pagamento pelo pecado. Tem que ter um pagamento pela ofensa. Tem que ter um pagamento pela dívida. O homem era devedor de Deus. De uma dívida tal que ele não podia pagar de qualquer forma que fosse. Eu e você, irmãos, não tínhamos como pagar a dívida do pecado. Podia a gente fazer o que fosse, e é esse o esforço das religiões. As religiões se esforçam de todas as formas, com penitência, com punição, com oração, com sacrifício, com obra de caridade, com doação. As religiões tentam, de alguma forma, fazer o homem olhar para Deus e vê-lo como aceitável. Só que para Deus não é a obra do homem que produz uma justiça. Não é o que eu e você fazemos que faz com que Deus olhe e diga, agora ele é justificado, agora ele é limpo, agora ele está tudo bem, eu posso olhar e ele está tudo certo. Não era o que nós poderíamos fazer, porque nós não tínhamos nada que pudéssemos fazer para que Deus olhasse para nós e dissesse, esse aqui ele pode ser aceitado, pode ser aceito. Não havia. Então, antes o sangue dos animais cobria o pecado. Mas quando Cristo vem, e aí João já antecipa isso, e ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus não apenas cobria o pecado, irmãos. Na antiga aliança o pecado era coberto, era uma forma de Deus olhar e não ser ofendido pelo pecado. Mas agora não mais, agora Jesus vem e ele tira o pecado do mundo. Ele resolve o problema de uma vez por todas. Samara, então por que ainda tem gente que peca? Por que a gente ainda vê gente fazendo o que é errado e mal perante o Senhor? Porque essas pessoas não têm consciência de que o preço por esse pecado já foi pago. Porque se elas entendessem que o preço foi pago, então elas não fariam de novo
a dívida para que fosse paga. Só que o autor de Hebreus explica sobre isso no capítulo 6, ele diz, olha, se alguém não aceita o sacrifício de Cristo e volta a uma vida deliberada de pecado, ou seja, eu começo a pecar por vontade própria, na hora que eu quero, eu peco de propósito, então eu estou tornando o sacrifício que Jesus fez insuficiente. E se o pecado que Cristo pagou e tirou do mundo, o sacrifício que ele fez é insuficiente, então já não tem sacrifício nenhum que dê jeito. O autor de Hebreus explica exatamente isso no capítulo 6, dos versos 4 até os 5, fala sobre isso. E também tem uma outra passagem em Hebreus que também fala que, olha, se você não considera esse sacrifício ao ponto de você abrir mão de pecar, irmãos, então já não tem nada que vai resolver o problema, não tem sacrifício nenhum que resolva. Por isso que a gente não pode falar da Páscoa sem falar sobre esse preço ter sido pago e nem tampouco falar sobre por que a gente precisa estar consciente de que o preço foi pago. Porque se a gente não sabe, irmãos, que houve a necessidade de pagar uma dívida, que havia essa dívida e que nós tínhamos uma condição que não nos permitia pagar, então a gente nunca vai entender por que a gente não deve mais hoje viver e andar deliberadamente no pecado. É porque nós merecíamos? Não havia nada que nós pudéssemos fazer que fosse tornar-nos merecedores. Nada, irmão. Ainda hoje não tem nada que você faça para Deus olhar para você e dizer, ele é merecedor. Não é sobre o que você e eu fazemos. É sobre o que Cristo fez. Cristo, porque morreu naquele lugar, Cristo, não sendo merecedor da condenação, não sendo merecedor da culpa, ele assumiu o lugar meu e seu, para que nós nos tornássemos merecedores nele. Então não é sobre o que nós podemos fazer, nem sobre o que nós somos, mas é sobre o que Cristo fez e o que nós somos nele. É só por causa de Cristo. É porque Ele morreu e passou lá o sangue sobre nós. Assim como aquilo ali não era nada sobre o que os homens podiam fazer. Lá em Êxodo, não era sobre o que eles podiam fazer. Porque, irmãos, eles não podiam pagar o preço para que eles pudessem ser libertos. Tudo que eles podiam fazer lá em Êxodo, quando Moisés fica falando com o faraó, tudo que eles podiam fazer, eles já tinham feito para ver se o faraó liberava eles. Mas nada fazia faraó liberar. Foi preciso Deus intervir para que eles fossem livres. Se Deus não fizesse uma intervenção, eles continuariam presos até hoje. Sabe o que isso significa, irmãos? Que assim é comigo e com você. Se Deus não fizesse uma intervenção e mandasse um homem como eu e como você, um ser humano como eu e você, porque a dívida tinha sido causada por um homem, então ela precisava ser paga por um homem. Só que não havia um único homem. A Bíblia diz que não havia um justo sequer. Ninguém era justo o suficiente para pagar o preço. Tinha que ser alguém que não tivesse pecado. E todos tinham pecado. Todos careciam da glória. Então ninguém podia pagar. Precisava haver a intervenção de Deus. A intervenção divina no curso humano para que mudasse a vida humana através do curso divino. Você está comigo? Então a gente vai ver no Novo Testamento Jesus aparecendo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, quando morre, ele não só cobre o pecado, ele não só esconde o pecado, ele tira o pecado da gente. Cristo tirou o pecado da sua vida, Cristo tirou o pecado da minha vida. Culpa, condenação, juízo, nada disso é mais para você. Isso significa, irmão, que você não precisa ficar brigando com o diabo, porque eu estou me sentindo péssimo ou péssima hoje. Não. Porque agora não é sobre o que você fez, mas é sobre o que Cristo fez. Isso é graça. É algo que você não poderia conquistar, mas porque Cristo pagou, você tem acesso. Eu quero te dar um exemplo básico. É como se você não tivesse 10 milhões de reais, certo? Mas você tivesse a partir de hoje o direito de morar num prédio onde havia um apartamento de custo de 10 milhões de reais. E eu chegasse para você e eu dissesse, olha, Gabriel, eu quero lhe dar um apartamento que eu tenho, que me custou 10 milhões de reais. Eu paguei, eu tenho a escritura, eu tenho toda a documentação dele. E eu quero que você, a partir de hoje, more nesse apartamento de 10 milhões de reais. E eu dou o apartamento, está aqui a chave, está aqui os documentos, vá lá morar. O Gabriel vai olhar e vai dizer, rapaz, eu nunca na minha vida que tinha pensado em comprar e morar num apartamento de 10 milhões, porque eu não tinha como pagar por esse apartamento. Mas a Sameira olhou para mim, foi com a minha cara e disse, tome aqui a chave. Porque ela quis, ela me deu a chave e disse, vá lá desfrutar do seu apartamento.
Se o Gabriel pega essa chave e ele vai morar dentro do apartamento, ele está assumindo aquilo que eu conquistei, porque fui eu quem paguei. Ele está assumindo o que eu paguei, o que eu conquistei, como dele, de forma gratuita. Isso é graça. A salvação, irmãos, foi dada para nós de graça porque Cristo pagou o preço. Teve um preço a pagar, mas nós não precisamos pagar nada por isso. Nós aceitamos o acesso, a chave que dava acesso a essa casa, a esse apartamento que Cristo nos deu, nós aceitamos quando recebemos a chave das mãos de Cristo. Quando ele disse, olha, eu fiz um sacrifício por você, você aceita? Você diz sim. O que você tem que fazer? Não, você só tem que aceitar que eu fiz. Você tem que me tornar Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa aceitar o sacrifício que foi feito. Você crê que eu morri? Creio. Você crê que eu ressuscitei? Creio. Você quer me tornar Senhor da sua vida? Quero. Pois a partir de hoje eu vou ser não só o seu Senhor, mas também o seu Salvador. E aí você assume essa condição, irmão. Quando isso acontece, você está recebendo aquilo que Cristo pagou de forma gratuita. Você recebeu agora a condição de morar num lugar que você não merecia, você não era digno, você nunca ia conseguir comprar e pagar, mas porque Jesus quis pagar o preço, você agora pode desfrutar. Agora, podia o Gabriel aceitar aquilo que eu fiz? Sim. Podia ele acreditar que o apartamento é meu? Sim. Pagou o preço? Pagou. Tem os documentos? Tem. Mas ele não quer ir morar lá dentro. Ele olha e diz, não, um apartamento de 10 milhões é muita coisa para mim. Eu não mereço. Nunca eu ia poder pagar por isso. Como é que alguém vai me dar um apartamento de 10 milhões se eu não mereço? Como é que alguém vai me dar um apartamento desse para morar? Alguma coisa errada aí tem. E ele diz, eu nunca vou pisar naquele lugar. E isso é o que muitas pessoas fazem quando alguém prega para elas o que Cristo fez. Oferece salvação, oferece redenção, oferece remissão. E a pessoa diz, eu não tenho dignidade não. Eu ainda não sou uma pessoa pronta para morar num apartamento de 10 milhões. E eu te pergunto, querido, você precisa estar pronto para morar nesse apartamento? Da mesma forma, você não precisa estar pronto para receber a salvação. Você só precisa acreditar que eu paguei, no caso, Cristo pagou, e que Ele te deu, e agora você precisa tomar posse da chave e ir para lá. Só que tem gente que quer se justificar pelo que pode e pelo que não pode. Não, porque eu ainda erro muito, eu ainda peco muito, eu ainda falho muito, eu ainda isso, eu ainda aquilo. Vai passar a vida todinha desse jeito e nunca vai desfrutar do apartamento. No caso, a salvação. Por quê? Porque você quer colocar a tua justiça no lugar da de Deus. Só que a nossa justiça diante de Deus, a Bíblia diz em Isaías, que a nossa justiça para Deus, ela é como trapos de imundície. Ou imundícia, na versão original, revista e atualizada. A sua justiça e a minha, ou seja, aquilo que a gente quer tentar fazer para valer o que Deus merece, e dizer, não, Deus, realmente eu era pecador e tudo, mas tome aqui tudo que eu faço de bom e aceite. Deus vai olhar e vai dizer, é o sangue de Cristo aí? Não. É o quê? Não, é só as coisas que eu fiz. Sim, e o sacrifício do meu filho? Cadê? Não, o sacrifício com Jesus eu não quero nada, não. De Jesus eu não quero nada, com Jesus eu não quero nada, com a igreja de Jesus eu não quero nada, com a Bíblia de Jesus eu não quero nada. Eu quero só as coisas que eu faço boas aqui, ó. Tá aqui, eu faço obra de caridade, eu faço bem por onde eu passo, eu sou uma pessoa gentil, não fumo, não bebo, não danço agarrado. Deus olha e diz, trapo de imundícia. Não serve para mim não, isso aí. Lá em Isaías, esse texto que eu estou falando para você, está em Isaías capítulo 64, verso 6. Você pode abrir lá, por favor? A religiosidade, irmãos, é a prática de vários rituais religiosos. E ela é só uma tentativa de alcançar a justiça por si mesma. Ela é uma tentativa humana porque não se quer reconhecer, ou porque não conhece, ou porque não quer reconhecer e aceitar o que Cristo fez. Então as pessoas ficam tentando produzir com a sua própria condição, a sua própria força, pelo seu próprio meio. Aí tem gente que crê em reencarnação. Tem gente que crê que a forma de pagar pelo que faz é através do sofrimento numa vida vindoura. Primeiro porque reencarnação não existe. Ao homem foi dado uma vez só morrer e pronto. Depois disso é o juízo. Ninguém vai morrer mais do que uma vez, a Bíblia diz assim.
A Bíblia também nos mostra que existem pessoas que querem fazer através de boas obras. Tem gente que quer se justificar através de penitência. Tem gente que acredita que é no purgatório, que elas vão pagar por aquilo que elas estão fazendo de bom ou de ruim. Tem gente que acredita que é pelo esforço e mérito próprio. Mas a Bíblia nos mostra, irmãos, que pessoas que não se submetem à justiça que provém de Deus, e essa justiça é por meio da fé, ou seja, eu preciso acreditar que Jesus ele veio para pagar a dívida que estava no meu nome, e que ele pagou o preço, e que eu acredito que ele não só pagou, mas ele ressuscitou, ele não ficou preso lá. Eu preciso aceitar isso e dizer, só podia ser Jesus para fazer no meu lugar. Eu nunca poderia, mas graças a Deus que ele fez, então a partir de hoje eu estou livre do pecado. Se eu não fizer isso, irmão, eu vou fazer igual a Bíblia fala lá em Isaías, no capítulo 64. Que diz o quê? Diz assim, deixa eu chegar lá para poder ler para você. Isaías 64, verso 6 diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados, os nossos erros, como um vento nos arrebatam. Isso aqui a Bíblia está falando no Antigo Testamento. Jesus não tinha morrido ainda. A condição do homem era essa. E se ele tentasse prover justiça para si, através de si mesmo, e pelo que fazia, era em vão. Porque Deus ia olhar e ia dizer, não é sangue de justo, não vale, não tem como pagar. E a pergunta é, vamos lá. Você chega no banco, certo? Presta atenção nesse exemplo. Você chega ao banco, você pede um empréstimo para fazer um investimento num negócio seu, e esse empréstimo é de 5 milhões. A gente está falando só sobre milhões hoje, certo? 5 milhões você pegou lá emprestado para investir no seu negócio, amém, glória a Deus. Você pegou o dinheiro, investiu no negócio, teve retorno? Não teve retorno do empréstimo. Teve um problema, não conseguiu pagar o empréstimo. Pagou a primeira, pagou a segunda, pagou a terceira. Quando chegou na quarta, você não podia mais pagar. Olhe para mim e fique bem atento. Aí você parou de pagar, o banco começou a te cobrar. Mandou correspondência, fez ligação, mandou o WhatsApp. Foi um dia uma pessoa lá na sua porta e disse, quero saber da dívida aqui que você está devendo. O banco está querendo receber. E aí, como é que você vai pagar? E você, vixe, rapaz, não tem como pagar, não. E agora? Aí, não, pois o banco vai lhe acionar na justiça, você vai responder por isso aqui. Aí você fica desesperado. Não, vou no banco. Aí você chega lá ao banco e diz ao banco assim, olha, eu não tenho 5 milhões para pagar, que eu peguei emprestado. Mas assim, eu tenho umas mangueiras que estão lá no meu quintal, produz umas manguinhas. Eu tenho umas roupinhas que são as que eu uso até hoje. Não estão muito usadas não, mas não mais ou menos. Eu tenho umas cestas básicas que eu arrecadei de algumas pessoas. Eu tenho aqui uns livros, meus livros são valiosíssimos para mim. Eu posso pagar com isso. Vocês aceitam com as frutas que eu tenho no meu quintal? Vocês aceitam com os meus livros? Vocês aceitam as minhas roupas? Vocês aceitam receber o dinheiro através disso, em vez de Pix e pagamento de boleto? Eu te pergunto, quem vai escolher se recebe ou não? É você que vai pagar ou o banco que é o credor? Quem escolhe como a dívida tem que ser paga não é o devedor. Quem escolhe como a dívida tem que ser paga é o credor. Quem escolheu como a gente precisava pagar a dívida não fui eu nem você. Você pode fazer o que quiser, do jeito como for. Você não vai ter como convencer Deus de aceitar o pagamento através do que você quer pagar. Porque quem escolheu a forma de pagar foi Ele. Ele deu vida e Ele quer pagamento com vida. Se você tentar pagar de qualquer outro jeito, o banco vai olhar e vai dizer assim, rapaz, tudo isso aí tem muito valor para você. Eu até entendo o seu sacrifício, eu entendo o seu esforço, olha, eu reconheço a sua honestidade. Envia aqui conversar comigo e dizer que você não tem dinheiro para pagar, mas infelizmente a gente aqui só aceita dinheiro. Às vezes, irmãos, tem gente querendo chegar para Deus e dizer, Senhor, está aqui, as obras boas que eu fiz. Senhor, está aqui, eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém. Está aqui, Senhor, aqui as coisas que eu tenho feito até aqui, desde a minha vida, desde o começo. Eu sempre fui uma pessoa boazinha na vida. Eu sempre fui uma pessoa que ajudou todo mundo. Olha, Senhor, está aqui, eu tenho muita coisa. Eu não vivo uma vida assim de ostentação. Eu vivo uma vida só com as minhas roupinhas que eu já tenho mesmo. Eu não gosto dessas cores de ouro, de carro, de dinheiro. Essas coisas eu não, Senhor, está aqui. Serve para pagar? Aí o Senhor olha e diz, não, eu quero sangue. Aí você, mas eu não posso dar meu sangue, porque você não tem como sacrificar, porque você não é justo. Seu sangue não é de justo. Aí Deus olha e diz, então, pega o sangue do filho. O que é
Desce então, pegue o sangue do filho. É Deus dizendo, aceite o que Cristo fez no seu lugar, porque aí eu vou ter como aceitar você, criatura. Aí a gente fica aqui no culto pregando, quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Aí fica todo mundo daquele jeito, né? Não, mas eu já tenho Jesus no meu coração. Só que não é sobre você ter Jesus no seu coração, lindão. É sobre você aceitar o que Jesus fez no seu lugar. É você assumir a sua condição e dizer assim, ó, eu não tenho como pagar esta dívida, mas Cristo pagou no meu lugar. Cristo, agora eu vou viver a vida que tu me deu, porque a vida que eu tenho não é digna. Então o que eu vou fazer? Eu vou assumir a tua vida, eu vou viver para ti, eu vou seguir os teus caminhos, eu vou seguir os teus princípios. Quando Jesus diz para os discípulos assim, ó, vocês têm que comer a minha carne e o meu sangue, ele não está falando, beber do meu sangue e comer da minha carne, ele não está falando de virar canibal. Teve gente que se escandalizou na época porque ouviu Jesus falando isso e pensaram, oxe, agora ele virou canibal, está instruindo o povo a comer carne humana e beber sangue humano. Só que o que Cristo estava realmente falando é que, primeiro, ele ia passar pela morte e ali o cordeiro, que era ele, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ia passar pela morte, ia ser moída a carne dele ali naquela cruz, açoitada no nosso lugar, e o sangue ia ser derramado. E agora, a gente consegue beber o sangue e comer a carne de Cristo? Não. Como é que a gente então faz o que Cristo disse? A gente bebe o sangue, ou seja, a gente vive a vida dele. O sangue é a vida. Então eu preciso viver a vida que ele tem para mim. Eu preciso pegar o que ele propôs e tomar para mim. Beber a vida, tornar aquilo que a Bíblia mostra e a vida de Jesus mostra, trazer para a minha vida. Amém? E a carne, Sameira, então? Cristo, ele era o verbo. A Bíblia diz no capítulo 1 de João, que no princípio o verbo era Deus, estava com Deus. No princípio o verbo era Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ou em algumas traduções dizem, ele era a palavra. Jesus depois disse para os discípulos, olha, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e será feito. Ou seja, Jesus estava dizendo, olha, agora vocês precisam estar com a minha carne, ou seja, o verbo se fez carne, Cristo, a palavra se fez carne, encarnou na terra. Comer a palavra dele é comer a carne dele. Então eu preciso beber o sangue, a vida que Cristo tem para mim. Qual é a vida que Deus tem? Eu tomo posse da vida de Deus, eu nasci de novo, recebi a vida Zoé de Deus, veio habitar dentro de mim o Espírito Santo, agora eu tenho a vida em mim e eu sigo o que a Bíblia diz, então eu estou comendo as palavras que ele deixou. As palavras dele vão permanecer em mim. A carne dele eu como aqui. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando o diabo olha para Jesus tentando, Jesus diz, olha, transforma essas pedras em pães, se você realmente é filho de Deus. O que Jesus faz? Jesus diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. De toda palavra. Quem era a palavra? Então eu preciso assumir o que Cristo fez. Entendendo que não é mais sobre o que eu faço, não é sobre o que eu posso comer ou não comer, mas é sobre o que eu posso viver daquilo que ele mesmo já conquistou. É essa condição, irmãos, que a gente pode ter como de fato uma justiça para nós. Caso contrário, é tudo meramente humano, não tem valor diante de Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente está falando sobre a Páscoa. E a Páscoa é a nossa passagem da morte para a vida. E ela veio por meio de Cristo. Esse corpo moído no nosso lugar. Esse sangue derramado no nosso lugar. Esse título de cordeiro que João, quando olha para Jesus, diz, e diz, olha, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lembra muito o que está lá em Isaías, no capítulo 53. Você conhece esse texto de cor. Isaías 53, no verso 6, diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem fez cair o pecado sobre Jesus? O Senhor. A iniquidade era de quem? De nós todos. Aí no verso 7 diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro, cordeiro de quem? De Deus. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Cristo morreu como um cordeiro ali sendo levado pelos seus acusadores, sendo inocente,
Mas ele só veio dessa forma e só fez o que fez, irmãos, porque Deus estava providenciando ali o sacrifício para tirar. Esse tirar que aparece lá em João no capítulo 1, no verso 29, é uma palavra que significa remover. E se fosse só para Cristo remover o nosso pecado, já seria maravilhoso. Só que tem um outro significado também para tirar. E a palavra que traz ali como tirar também é tomar sobre si e carregar o que foi levantado. E aí a gente diz, ele tomou sobre si. A gente não confessa quando está crendo por cura, a gente diz assim, ó, certamente ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele tomou sobre ele. A Bíblia quando diz, eis o Cordeiro de Deus, quando João olhou para Jesus e disse, esse aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Ele carrega, toma sobre si e carrega o que foi levantado. Ele foi levantado naquela cruz, irmão. Ele tomou sobre si os pecados naquela cruz, naquele dia. Ele carregou com ele. Não está mais sendo carregado nem por mim, nem por você. O tal do fermento dos fariseus, que Jesus tenta ensinar, mostrando lá em Mateus, no capítulo 16, ele diz, guardai-vos do fermento dos fariseus, ele diz, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E a gente lê essas coisas e fica sem entender nada. O pão da Páscoa era sem fermento. E aí ele está dizendo, olha, se acautelem, se guardem desse fermento dos fariseus. O que era o fermento? O pecado. Só que os homens, naquela ocasião, não tinham como ficar livres do fermento. Não tinham como ficar livres do pecado. Mas, através de Cristo, aí sim, o fermento sai da cena. O pecado sai de cena para dar lugar à justiça, para dar lugar à vida, para dar lugar à justificação, para dar lugar, queridos, à condição de nós estarmos face a face com Deus sem culpa nenhuma. Isso quer dizer, irmãos, que a Páscoa é uma boa ocasião para você chegar aqui e louvar a Deus com a ousadia que você nunca teve, com a intrepidez que você nunca teve, porque o diabo ficou lançando a culpa na tua cabeça a semana toda, dizendo, tu fez isso, tu fez aquilo, tu errou assim, tu pecou indo e voltando, tu pecou de costas, de frente, tu pecou de cabeça para baixo, de cabeça para cima, aí o diabo fica te massacrando, só que o massacrado foi ele. Para você chegar aqui livre, sem culpa, sem condenação, porque o preço eu não posso pagar, mas Cristo pagou no meu lugar, eu posso ficar livre, eu posso viver a remissão e a redenção. Aí Jesus diz a palavra diz em 1 Coríntios, no capítulo 5, Paulo fala assim, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, no verso 7. Como sois de fato sem fermento. Traduzindo, o fermento era o pecado. Paulo está dizendo, lançai fora o velho fermento. Traduzindo, lançai fora o velho pecado. Para quê? Para que sejais nova massa, para que sejais nova pessoa, para que você seja novo pão, nova massa. Como sois de fato sem pecado. Porque Paulo diz, como sois de fato sem fermento. E em seguida ele diz, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ou o Cordeiro da Páscoa. Como também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, não celebremos a festa com o velho pecado, nem com o fermento da maldade, ou com o pecado da maldade, da malícia, e sim com o asmos, ou os asmos, os pães que não têm fermento, os pães ázimos, os pães que não tinham fermento, que eram comidos durante os 7 dias que se sucediam à Páscoa. E aí diz, com os asmos da sinceridade e da verdade. Diante de Deus, irmãos, nós estamos sinceramente inculpáveis. Diante de Deus, nós temos a verdade da palavra nos cobrindo. Nós temos a verdade de Cristo nos lavando, nos limpando. Cristo não morreu, não derramou sangue para só esconder os nossos pecados, mas Ele morreu para tirar os nossos pecados. E tem um monte de crente que insiste em dizer, mas eu sou pecador. Você não é pecador, cara pálida. Porque Cristo não morreu e derramou sangue para tu continuar como era. Ele morreu para tu ter uma nova vida. A Bíblia diz, Ele vos deu vida, estando vós ainda mortos em vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2 diz isso. O que foi que Cristo fez? Você era pecador. Era mesmo, era um pecador profissional. Não tinha como você nenhum outro. Pode ficar orgulhoso. Só que Cristo morreu. O sangue foi derramado, a passagem veio, tirou você do pecado para a vida, tirou você do pecado para a justiça, tirou você do pecado, da culpa para a tranquilidade e a paz, tirou você de toda condenação para você viver uma vida no amor, no reino de Deus.
Foi isso que Cristo fez. Para você hoje viver livre, querido. O sangue da antiga aliança só cobria pecado. Mas o sangue de Cristo, ele não só cobria, nem cobre. Ele limpa e tira. Diante desse tamanho sacrifício, irmãos, nós não podemos desconsiderar a volta e voltar a viver uma vida de pecado. Por que a gente fala sobre tudo isso? Para você ficar sabendo sobre o que é Páscoa ou o que não é? Não, mas para você ficar consciente. Cristo morreu. Morreu no meu lugar, foi. Por quê? Morreu porque eu era culpado, eu era pecador. Só que ele me tornou justo, ele me tornou inculpável, ele me tornou justificado pelo sangue. Ele pagou o preço para que eu pudesse viver hoje uma vida e desfrutar dela. Eu não posso voltar a pecar de propósito. Você e eu não podemos voltar a uma vida de pecado de propósito. Pecar por acidente, porque você vacilou no meio do caminho, irmão, pode acontecer. Mas o crente pecar de propósito é uma anomalia. E Hebreus, no capítulo 10, no verso 26, diz exatamente isso. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Sabe o que a gente faz quando a gente vive uma vida deliberadamente no pecado? A gente está dizendo, Jesus, o teu sacrifício não vale nada. Porque é isso que o autor de Hebreus diz. Já não resta sacrifício pelos pecados. Não tem mais o que fazer. Porque se uma pessoa não pegou o sangue de Cristo, um justo, morreu no lugar do pecado de todo mundo, e essa pessoa olha para esse sangue, ela não diz, eita, eu não posso mais pecar não. Não posso mais viver como eu vivia. Então, se a pessoa não tem esse temor, essa consciência, e não consegue olhar para o sangue de Cristo desse jeito, então não tem mais animal nenhum que morra para salvar a vida desse animal. Isso foi o que o autor de Hebreus explicou no capítulo 6. Ele disse no 6, no verso 4, ele diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, ou seja, as coisas poderosas, sobrenaturais, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo. A pessoa está levantando um Cristo crucificado só para ela. Olha como é bonita. Estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. O que é ignomínia, pelo amor de Deus, Sameire? É aquilo que é maldição, expondo a ele de novo. Aquilo que ele um dia já fez. É a pessoa pegar Cristo está lá sentado, à destra do trono do Deus Pai, e a gente olha para Cristo e diz, não, peraí que o senhor vai precisar vir aqui para a cruz de novo, para poder morrer no meu lugar. Só no meu, porque eu não consigo deixar meu pecado de estimação. Porque tem mais consciência de pecado, porque não tem temor a Deus, só tem medo de Deus, não quer saber de conversa com Deus, mas não tem temor, tem medo. Porque só tem aquela consciência de condenação e culpa o tempo todo. Tu é um pecador, tu é um pecador, tu é um pecador, tu é um pecador, tu é um pecador. Porque não conhece o que a palavra diz sobre ele ser um justo. Sobre ser santo. Porque não conhece o que a palavra diz sobre você já ter sido justificado de uma vez por todas. Não por obras, não por penitência, não por promessa, não é por voto nenhum, mas pelo sacrifício de sangue derramado por Cristo. Eu quero terminar com você trazendo um texto que vai esclarecer muito a gente sobre esse assunto. Eu não vou poder falar de tudo que eu gostaria, mas eu quero que você abra lá em Colossenses no capítulo 1. Eu vou encerrar com isso. Eu tenho um desconto aí de alguns minutos, em virtude da apresentação de hoje. Colossenses 1, verso 13. Diz assim, ele nos libertou do império das trevas. Quem foi que nos libertou, gente? Diga, Jesus. Ele nos libertou do império das trevas. A gente diz isso o tempo todo aqui no púlpito. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No qual, ou seja, em quem nós temos a redenção, a remissão dos pecados. No verso 15 diz, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora olha para mim, deixa eu te explicar algumas coisas nesse texto que são muito importantes. 4 coisas básicas que a gente precisa ler aqui rapidamente nisso que a gente acabou de ver. Primeiro de tudo, a gente está vendo que Deus tinha uma imagem, ele como Deus invisível tinha uma imagem.
E essa imagem veio através do primogênito. Por quê? Porque assim como lá em Êxodo no capítulo 12, quem morreram foram os primogênitos, agora nessa nova fase, quem precisava morrer era o primogênito de muitos. Aquele que era único se tornou o primogênito, porque depois que ele morreu, nós pudemos nascer. Então, do mesmo jeito que Deus tinha feito lá em Êxodo, ali morrendo, inocentemente, o sangue dos inocentes foi derramado para que houvesse a libertação do povo hebreu. Agora, o sangue de um inocente primogênito foi derramado para que houvesse a libertação do povo de Cristo. E aí ele diz, ele nos libertou do império das trevas. Primeiro de tudo, o que é império? Qual é a diferença que aparece aqui? Império e reino. Império é o quê? O império, queridos, é um sistema de governo onde o imperador governa um povo debaixo de jugo. Não é o povo dele, é um povo que não pertence a ele. Ele conquistou, ele tomou a força e subjugou aquele povo. Isso é o que o imperador faz. Ele não é o rei. O rei, ele governa o seu próprio povo. Ele é alguém, descendente de um outro alguém, de uma linhagem nobre, que governa pessoas que também têm o mesmo sangue que ele, são o seu povo. E a diferença básica está aí, porque nós estávamos num império onde alguém nos governava, alguém nos subjugava, sem que fosse do nosso povo. Quem era essa pessoa que nos subjugava? Quem era o imperador das trevas? O diabo. Ele nos subjugava. Ele não só tomou esse povo para si pelo pecado, como ele ficou subjugando, fazendo sofrer na mão dele, como um imperador faz. Só que aí Deus vai e nos mostra pela palavra que ele nos libertou do império, ou seja, saímos dessa condição do diabo, e aí ele nos transportou, ele pega a gente, coloca dentro de um ambiente, tira a gente daquilo ali e leva a gente para o reino do Filho do seu amor. Onde tem um rei que ama o seu povo, que conduz o seu povo de forma sábia, amorosa, sem subjugar. Ele toma ali aquele reino por causa da herança que tem. Um rei, ele não toma o reino, ele herda o reino. Cristo se torna esse nosso rei. Ele herda e passa o reino para outras gerações. A Bíblia está dizendo, olha, ele nos transportou, libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que coisa maravilhosa, queridos. Quem fez isso foi Cristo, por meio do sangue. E depois ele diz, nele nós temos, ou no qual temos a redenção. E o que é redenção? Redenção, irmãos, é a nossa libertação, é a reabilitação, é o reparo, é salvação. É o ato de adquirir de novo, é de resgatar, de tirar do poder alheio ou do cativeiro. É a gente se livrar de um passo arriscado, é livrar-se das penas do inferno. É o que Cristo fez por nós. Ele nos redimiu. Fala redenção e remissão. Redimiu e depois ele fala redenção, remissão e redenção. Remiu e redimiu. O que é essa redenção primeiro? É a fiança. É como se você tivesse preso. Você cometeu um crime, você foi preso, você está dentro da cela. E para você ser solto, você precisa pagar a fiança. A pergunta é, você tinha um dinheiro para a fiança? Não. O que Cristo vem? O seu irmão mais velho chega e diz, eu tenho dinheiro para pagar a fiança. Está aqui, foi pago com sangue. Pode sair. Está liberado. Ele pagou a fiança. Só que a pessoa, uma vez que recebe o pagamento da fiança, se ela está presa e alguém chega e paga a fiança, ela ainda vai responder o processo. E aí, Samir, como é que ficou? Nós recebemos o pagamento da fiança. Jesus chegou lá e disse, está aqui, eu tenho o pagamento da fiança, saia de dentro da cela, saia da prisão. Aí a gente foi e saiu. Só que aí o autor de Colossenses aqui, no caso Paulo, ele vai e diz o quê? Nele nós temos a redenção e a remissão dos pecados. O que é a remissão? Então, Samir, pelo amor de Deus, a remissão é o perdão do crime, é o perdão da pena. Isso significa que ele tirou a gente dentro da cela, pagou a fiança, disse, vamos, você vai para casa hoje. E ele ainda pegou lá, passou na frente do delegado, está aqui, ó, o que tinha contra ele, o processo, já foi rasgado. A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 2, que ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Mas ele não rasgou de forma impune. Ele pagou e em seguida ele pegou o escrito. Ei, querido, você merecia estar preso. Não por causa de algo que você fez, que você foi sempre uma pessoa boa, mas por causa do pecado que você tinha cometido, que ofendia a Deus. Havia alguém ofendido por você e por mim.
E ele foi lá e ele pagou a fiança. E ele nos deu a redenção. A redenção significa exatamente colocar a gente de volta no lugar de onde a gente nunca devia ter saído. Redenção, se você pegar a palavra redenção, é um sufixo que representa repetir. É um sufixo que representa, um prefixo que representa repetição. E o meio da palavra é Éden, redenção. Éden é o lugar original que nós tínhamos em Cristo. Antes de Cristo, no Senhor, nós estávamos lá. E a ação, que é o que foi colocado para que nós pudéssemos alcançar de novo essa posição. Cristo nos deu a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos absolveu da dívida. Ele pagou a pena no nosso lugar. Ele foi lá e nos tirou de dentro da prisão. Ele pagou a dívida, ele pagou a pena, ele pagou o processo. Ele rasgou tudo que era contra mim, contra você, queridos. Isso é de fato o que é Páscoa. Você recebeu o livramento da escravidão. Você recebeu o livramento da prisão. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do diabo. Você não é mais escravo do mal. Você hoje recebeu através de Cristo a condição de viver eternamente em liberdade. Para isso foi que Cristo te libertou. Ele te substituiu em tudo. Para que você pudesse ter acesso a tudo que Ele conquistou. Ele te substituiu no pecado, na enfermidade, na pobreza, na doença. Ele adoeceu tudo que era para adoecer, para você poder desfrutar de saúde. Ele passou por toda a humilhação para você poder desfrutar de uma vida abundante. Ele passou por todo o processo de morte para você poder desfrutar de vida. Cristo fez isso. Ele é o teu caminho, a passagem. Ele disse, eu sou o caminho, a passagem, aquele que vai levar você à vida. Ele te deu vida, querido. Ele te deu condição de viver. Sabe, aprove a Deus tornar a gente hoje o que a gente é. Não deixa mais o diabo ficar exercendo domínio contra você e sobre você, porque o escrito já foi rasgado. Você viveu antes no pecado, você viveu antes condenado, mas agora você vive uma vida livre, conquistada por Cristo. Cristo libertou você. Então viva como verdadeiramente livre que você é. Não deixa nunca mais o diabo acusar você. Jesus é o vencedor. O diabo é um perdedor. E você é mais do que vencedor. Fica de pé aí no seu lugar, por favor. Para de querer lutar com o diabo já perdeu. Para de dizer que você está na luta, você está na vitória de Cristo. Para de tentar convencer Deus de fazer algo por você, porque o mais caro preço Ele já pagou, todo o resto é consequência. O que é que Ele não vai te dar junto com a vida que Ele deu em Cristo para ti, querido? Ei, essa é uma noite de festa. Se você está muito preocupado em ir para casa, eu quero te dizer, meu irmão, você devia estar mais intencionado em festejar nessa noite. Você devia estar aí cheio de segundas intenções. Eu quero mesmo festejar. Eu quero celebrar pelo que Cristo fez. Eu quero celebrar pelo que Ele fez no meu lugar. Eu quero celebrar porque Ele não está preso, não está morto. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Você não vai vencer. Você já venceu em Cristo. Tem uma semana chegando aí, você deve estar pensando, como é que eu vou vencer essa semana? Como é que eu vou vencer esses problemas? Ei, Cristo já venceu. Para você andar em triunfo, andar em vitória, você é mais do que vencedor. Para de ficar colocando o diabo no lugar que não pertence a Ele, mas o lugar de condição de segurança, de descanso, esse lugar aí já é seu e já é meu. O diabo não tem poder nem vez, meu irmão. Ele perdeu. No momento que Jesus ressuscitou, o Satanás teve que chorar. E sabe, desde então a gente só faz é rir. Ou como diz aqui no Piauí, desde então a gente só sorri. Amém? Eu quero perguntar se tem alguém que está aqui hoje, que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu falei um pouco aqui nessa noite sobre o sacrifício de Cristo, sobre o que Ele fez e sobre a importância de você aceitar esse sacrifício. E eu não posso deixar você ir embora daqui hoje, irmão, sem te dar a possibilidade, a oportunidade de você dizer esse sim. Sabe, você vai receber algo que é muito mais valioso do que o exemplo do apartamento de 10 milhões que eu dei. Você vai receber algo que é muito mais valioso do que o pagamento de uma dívida ao banco. Você vai receber pelo seu sim a aliança com Deus eternamente. Igual num casamento. Se as pessoas comparecerem perante o juiz e não disserem sim, não tem casamento. Se você não diz sim para o Senhor, não tem aliança com Ele. Não tem união com Ele. Você precisa desse sim, querido, para mudar a tua história. A tua história nunca mais vai ser a mesma. Deixa essa Páscoa ser para você uma data especial.
se tornar uma data que vai ser repetida e lembrada e comemorada todos os anos da sua vida. Porque você vai olhar para trás e vai dizer, foi na Páscoa a minha passagem da morte para a vida. Foi na Páscoa a minha passagem da vida que eu tinha aqui para a vida eterna que Deus tinha para mim. Sabe, eu quero te dar essa oportunidade hoje. Se você está aqui nessa condição e deseja receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador, faz um sinal bem alto com a sua mão assim aí no seu lugar mesmo. Eu quero ver você, eu quero orar por você. Se tem alguém que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, assumindo o sacrifício que Ele fez no lugar daquilo que você deveria ter feito. Tem alguém aqui que está assim e quer receber Jesus hoje? Eu estou quase querendo aceitar de novo, de tão maravilhada que eu estou com o que Ele fez. Tem alguém? Todos salvos? Glória a Deus. Tem alguém que quer se reconciliar com Cristo hoje? Você já recebeu Jesus, já tem salvação, mas você andou afastado por alguma razão dos caminhos do Senhor. E Deus está te dando hoje a possibilidade, a oportunidade de voltar para o lugar que você nunca tinha, nem deveria ter saído, nem tinha pretensão de ter saído. Deus está te chamando de volta. Se você está aqui e quer se reconciliar com o Senhor, vem rapidamente aqui à frente. Eu quero orar por sua vida. Tem alguém? Peço que toda a igreja esteja orando em outras línguas aí, você que já é batizado. Também quero aproveitar e perguntar se tem alguém que está com algum sintoma de enfermidade, alguma dor, algum incômodo aí, você precisa de oração, precisa de imposição de mãos para sair daqui curado, livre desse mal aí que está te afligindo. Tem alguém que deseja receber oração? Todo mundo curado, todo mundo sarado, todo mundo salvo, todo mundo firme. Só falta uma coisa agora eu perguntar. Tem alguém que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Tem alguém? Não ora em outras línguas ainda, não sabe nem o que é isso. Tem até medo quando vê o povo orando perto de você, pronto. É você que precisa ser batizado mesmo. Tem alguém? Você pode vir aqui à frente com a nossa equipe, eles vão te ajudar nisso. Todos cheios? Todos cheios? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero terminar esse tempo de ministração aqui. O pastor Fábio vai subir, tem algo para falar para você. Mas eu quero te lembrar, queridos, que quando Jesus ele tomou o vinagre lá em João, no capítulo 19, no verso 30, ele olhou e ele disse, está consumado. Uma palavrinha que falava tetelestai, significava totalmente pago. Sabe, ele inclinou a cabeça ali e rendeu o Espírito naquela sexta-feira cruel e triste. Jesus pagou o preço, ele disse, está totalmente pago. Uma palavra que era tetelestai, que significava quando um servo está com uma missão e ele vai reportar que ele completou a missão, ele diz tetelestai, para aquele que é o seu Senhor. Uma palavra que é usada para quando alguém tem uma dívida e há um pagamento integral da dívida. Chega lá um documento, onde havia a dívida, vem um carimbo escrito tetelestai. Sabe, todas as vezes que o diabo quiser te acusar, todas as vezes que o diabo quiser deixar você acuado por algum problema, alguma situação, lembra a ele que João 19:30 diz que o Senhor falou, está consumado, tetelestai. Mostra a ele, está aqui, está pago, ó, você não tem nada contra mim, você não deve nada a mim, eu não devo nada a você, está tudo pago. Cristo pagou no meu e no seu lugar, irmão. Cristo pagou o preço de uma vez por todas e o sacrifício passou a não mais ser necessário, porque ele foi o sacrifício completo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Eu quero recomendar esse título aqui, tem lá no Verbo Shop, totalmente pago. Muito do que você ouviu aqui hoje, nos 2 cultos, está contido nesse título, nesse livro, e ele vai te ajudar muito a compreender melhor a obra redentora de Cristo. Uma análise profunda dos momentos decisivos, da paixão de Cristo, da cruz até o trono de Deus. Você vai poder estudar um pouco mais sobre esse assunto lendo esse livro que está lá no Verbo Shop. Não estou entendendo. A produção está falando, eu não estou entendendo. Mas se você quiser, você vai lá no Verbo Shop e adquire esse título aqui, tá bom? Tem um outro que ainda não chegou, mas vai chegar depois, que é sobre a graça, que também vai ajudar muito. Vem, pastor Fábio, para você dar o aviso que você quer dar. Eu não sei exatamente o que o senhor estava falando. Para cantar uma música. Ah, sim. É difícil. Porque eu estava preocupada em o senhor querer vir logo. Entendi. E eu não queria interferir nesse processo. Mas se o senhor deixar, a gente canta até 2. Glória a Deus. Não eu, claro, porque eu não sou boa cantando, mas os meninos. Tá certo. Glória a Deus. Vamos cantar a música, louvor? Cadê? Venceu, Cristo venceu. Tá só na voz.
venceu o diabo lá na cruz. Venceu, Cristo venceu. Venceu a toda potestade. Aleluia! Você é livre nele, então cante. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só Ele é digno de todo louvor, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Aleluia! Glória a Deus! Aí eu disse pra você que se deixasse a gente cantava até duas. Cantaram duas aí, ó. Em uma só vai Verdade. cantar. Tinha pensado nisso. Muito bom. Você foi abençoado hoje? Que palavra poderosa. Glória a Deus, irmãos. Senta um pouquinho, eu vou precisar de 5 minutos da sua atenção. Graças a Deus, que coisa boa, fomos bem instruídos. Essa semana será uma semana diferente. Coisas sobrenaturais, extraordinárias estão para acontecer. Se prepare, meu irmão. Aleluia. Abre comigo lá em Êxodo capítulo 35, no verso 1. Cadê os milionários dessa igreja? Essa igreja só tem milionário. Glória a Deus. Êxodo capítulo 35 diz assim: tendo Moisés, verso 1, tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Eu gosto desse versículo porque ele fala primeiro sobre uma convocação. Diga convocação. E depois ele fala sobre ordem, sobre ordenança. O Senhor ordenou. Sabe, irmãos, hoje nós estamos diante de uma convocação e estamos diante de uma ordenança. Quem está pronto para participar disso? Amém. Glória a Deus. Aí no verso 4 ele diz assim: disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: essa é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. E aí ele começa a dizer: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim. Eu gosto do verso 5, porque no verso 4 a Bíblia fala que Moisés, ele fala com a congregação, dizendo a palavra que o Senhor ordenou. E olha, irmãos, como Deus é direto. Deus não chega e diz: olha, se você trouxer oferta aqui, eu vou abençoar você, coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Não, irmão, Deus diz assim para o povo: ó, tomai do que você tem e traz uma oferta para o Senhor. Às vezes, irmãos, a gente não precisa de muito artifícios, a gente tem que ser simples. Deus é simples. Então Deus fez uma convocação, Deus ordenou, Ele trouxe a palavra e Ele disse: olha, traga uma oferta. Aqui nessa igreja, você sabe que nós não temos o costume, o hábito de levantar uma segunda oferta, a não ser que haja uma necessidade. Nós estamos começando uma nova obra lá no bairro do Promorá,
E essa obra tem sido um grande sucesso, irmãos. Muitas pessoas têm sido alcançadas, muitas pessoas têm sido transformadas por esse evangelho. E algo sobrenatural tem acontecido naquele bairro. E nós sabemos que aquele bairro nunca mais será o mesmo, porque a palavra da fé chegou lá, porque a nossa igreja chegou lá. E nós temos visto mesmo famílias sendo transformadas, né? Pessoas, irmãos, recebendo Jesus, muitas conversões. É basicamente formada por novos convertidos. É uma igreja quase que totalmente formada por novos convertidos. E Hernani e Rose têm feito um trabalho excepcional. Eles têm sido auxiliados pelo Charles e a Roberta. E tem sido um trabalho, irmãos, excelente. Eu queria mostrar algumas fotos para vocês. Tem umas fotos aí de como está lá. O prédio era esse aí, tá? A gente deu um passo de fé lá. A gente teve muita dificuldade porque não tem prédios. Esse aqui foi o melhor que nós conseguimos, né? Esse galpão. Não tem prédios para a igreja lá. Nós procuramos, vasculhamos de cima a baixo, praticamente todas as ruas do bairro. E esse foi o prédio que a gente achou. Amém? E você percebe que ele tem essa coluna aqui de trás e ele tem essa coluna aqui na frente. O palco, ele fica aqui, né? E nós tivemos que tirar essa coluna, né, da frente. Então foi bem desafiador, teve um gasto. O pastor Josué, que é engenheiro, nos ajudou. O pastor Fábio, que tem uma metalúrgica, ele providenciou lá o material para a gente poder tirar essa coluna, né, do meio, para ter uma cara mesmo de igreja. Então tá aí, essa coluna de trás a gente fechou uma parede. Essa coluna de trás, a gente fechou uma parede nela para fazer uma divisória entre a nave, né, o auditório, e entre o hall. E ali, aquela da frente, a gente teve que remover para não ficar uma coluna na frente, tá certo? Próxima. Aí a gente teve que colocar essa estrutura aí, ó, para tirar a coluna. Então nós removemos a coluna. Irmão, ficou lindo, tá um brinco, tá a coisa mais linda da igreja. Passa. Aqui é a visão, você olhando do palco, né? Aqui é a parede que nós fizemos atrás. Aquela é a segunda coluna. Então nós fizemos uma parede ao redor para fazer essa separação. Ali vai ter uma porta de vidro. Na verdade já tem. Você está vendo? Já tem essa porta de vidro aí. Pode passar. Aqui é a gente no hall, a visão do hall, tá? Então o hall e ali dentro, dentro da nave, dentro do auditório. Pode passar? Pronto. O que mais? Mais alguma? Aí o pastor Danilo. Aqui é o palco, né? A gente já fez o palco, também foi bem desafiador, irmãos, esse palco. Mas ficou lindo, tá? Ainda não tem um carpete. Quer dizer, já tem. Quem consegue ver? Pronto, já tem o carpete aí. Isso aí foi ontem, as crianças já tiveram a apresentação ontem de Páscoa lá. Então a igreja está funcionando, tá? Está tendo reuniões nas terças e nos sábados. Em breve a gente vai liberar os domingos, né? Então vai ter culto nos domingos lá também. Então está uma grande bênção, os departamentos já estão funcionando, né? Está uma igreja, está com cara de igreja. Mas, irmãos, nós precisamos, eu quero dar uma oportunidade para você. A Bíblia fala que a gente não dá nem por necessidade, nem por tristeza, mas a gente precisa dar com alegria. Eu quero dar uma oportunidade. Eu não queria que lá a gente tem uma necessidade de um monte de coisa. Mostra a planilha aí. Tá aí, ó. Isso aqui foi o que a gente já investiu, tá? Ó, treliça foi R$ 1.400, telhado foi R$ 1.000, 1.010, os pedreiros foi R$ 4.264, o material para o reboco, parede, palco, etc., R$ 6.000 e lá vai pedrada. Material elétrico, R$ 3.247, e aluguel dos equipamentos, andaimes, escoras, 675. Então deu um total aí, esse total de 17, é isso mesmo? Tá certo? 17.374. Isso foi o que a gente já gastou na obra. Dá um glória a Deus, se alegra? Graças a Deus, o Senhor até aqui tem sido bom e fiel, graças à sua fidelidade nas suas ofertas, nos dízimos, graças à fidelidade nas ofertas, nos dízimos deles lá, eles têm também contribuído, têm ofertado lá, e tem sido uma grande bênção. E a previsão futura são coisas que a gente ainda precisa, né? Pagar os pedreiros essa semana, as portas de vidro, R$ 1.500,
o ar-condicionado 2.700 que nós vamos colocar terça-feira. Olha, vai ficar top demais. O ar-condicionado, terça-feira a gente coloca. Junto com o ar-condicionado, a gente vai botar uma máquina dessa grande, de ar-condicionado, e vamos botar um ventilador atrás. Por quê? Porque a gente precisa de 2 máquinas de ar-condicionado lá, certo? Eu creio que alguém aí vai se levantar e vai dar essa máquina de ar-condicionado. Então, uma a gente vai colocar essa semana. Enquanto não chega a segunda, a gente vai colocar um ventilador que vai ficar bem legal lá para eles, tá? E a sonorização que vai dar básico, R$4.000, né? São caixas de som, instrumentos, microfone, essa coisa toda. E um selador também, R$500, então dá um total de 10.360. Nós levantamos uma segunda oferta no primeiro culto, tá? E nós vamos levantar outra segunda oferta aqui, porque eu quero dar essa oportunidade para você participar. Ah, pastor, é porque a igreja está precisando? Se for com essa motivação, eu gostaria que você não desse. Ah, pastor, eu estou dando só porque o senhor pediu. Se for com essa motivação, eu preferia que você não desse, ok? Mas, se você se alegra em ver o reino de Deus crescendo, se você se alegra em ver a obra de Deus avançando, ver a nossa igreja crescendo em Teresina, porque essa, irmãos, é a primeira esse ano, mais de muitas. E eu creio que essa é a primeira igreja no primeiro semestre. Eu creio que no segundo semestre já vai ter outra. Porque a gente precisa avançar e as pessoas precisam ser libertas e receber a palavra que nós temos recebido em todas as regiões de Teresina e no Piauí. Você crê nisso? Então, se você é um investidor do reino de Deus, irmãos, se você é um investidor do reino de Deus, eu queria que você, com essa consciência, separasse uma oferta aí generosa. Pode ser feita no Pix, tá? Pode ser feita no cartão de crédito lá atrás. Eu já fiz a minha. Pode ser feita envelope, se você tiver dinheiro em espécie, pode trazer aqui nas salvas. A gente vai orar. Eu só queria que você fizesse uma seguinte reflexão. Quando você precisa de Deus, Deus ele não é sempre solícito em te ajudar, em te abençoar, é ou não é? Quando você tem uma necessidade, quando você precisa de algo, e quando Deus precisa de você, você tem a mesma solicitude, você é rápido. Então, irmãos, se trata do reino de Deus. Tem muita gente que diz assim, eu sou investidor do reino de Deus. Tem gente que diz assim, quando as coisas melhorarem eu vou investir. Não vai investir não, se não investe agora, não vai investir depois. Então, seja fiel no pouco e você vai ser fiel no muito também. Então, com essa consciência, separa aí uma oferta generosa. Você não é obrigado a fazer isso, tá? Sinta-se livre, mas seja generoso para que a gente possa realmente estar investindo nessa obra. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio que nós temos de participar desse momento tão maravilhoso, Pai. Obrigado pelo nascimento dessa igreja. Igrejas não são abertas, igrejas nascem. E nós estamos participando do nascimento dessa igreja. E é com alegria que nós podemos contribuir para que essa obra cresça, avance, mais pessoas sejam ganhas e o Teu Evangelho seja pregado com liberdade, em nome de Jesus. Obrigado pelo privilégio que temos de participar desse tempo. E eu declaro, cada semente que vai ser investida nessa obra, frutificando 100 vezes mais, eu declaro os meus irmãos colhendo abundantemente, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Então, com alegria, sai do seu lugar e faz a sua oferta ao Senhor. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Glória a Deus. Já estamos encerrando o nosso culto. Cadê os nossos visitantes? Faz um sinal aí com a sua mão quem está visitando a gente. Hoje só gente bonita, meu Deus do céu. Foi aquela agência de modelos que mandou vocês hoje. Só gente bonita, graças a Deus. Lá atrás, a nossa equipe está acenando para você. Você que é visitante, recebeu uma pulseira, vai dar direito a você ir lá para a nossa sala VIP. Lá vai ter alguma coisa para você comer, para você beber. Lá vai ter um presente que a gente quer dar da nossa igreja. Vai durar 5 minutinhos, não vamos tomar muito seu tempo. Por favor, acompanhe a nossa equipe, uma salva de palmas para os nossos visitantes. Você que veio com ele, você que trouxe o visitante, vá com ele para ele não se sentir deslocado até a nossa sala. Vai ser bem rapidinho, 5 minutos, só para você não sair daqui
sem ser bem recebido. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Os nossos pastores vão estar aqui à frente. Se você precisar de um aconselhamento, de oração, eles vão estar aqui à frente, todos os cultos, né, no final de cada culto, para atender você, dar o atendimento que você precisar. Tanto para oração, um aconselhamento rápido, tá? Um direcionamento, alguma coisa que você precise dos nossos pastores, eles vão estar aqui prontos para atender você, tá certo? Então eu declaro uma semana poderosa, abençoada, cheia da unção, da graça do Senhor. Eu declaro coisas poderosas, sobrenaturais, milagres extraordinários, vindos ao seu encontro. Se prepare, boas notícias estão chegando. Seu telefone irá tocar, vá em paz, seja abençoado na prática dessa palavra. Não esquece de fazer a sua inscrição no Prospere, tá? E não esquece de passar lá na cantina, hoje é promovido pelo Departamento de Comunicação. Você compra o lanche e ganha uma foto no Instagram. Passa no Verbo Shop, adquira alguma literatura. Ah, esse livro totalmente pago, tá com 10% de desconto hoje. Só hoje, tá bom? Gerente enlouqueceu, passa lá, 10% de desconto. Vá em paz, seja abençoado na prática dessa palavra.